Você já parou para pensar que um dos motivos pelos quais você ainda está preso ao vício da pornografia é justamente porque, na verdade, você está preso a uma outra coisa, que é o seu medo de perder sua reputação, o seu medo que os outros fiquem sabendo que você vê pornografia. E aí, a prisão real que você vive não é nem a pornografia, a prisão real que você vive é você mesmo. Já parou para pensar por esse lado? E o que pode quebrar então e solucionar isso? Só depois da vinheta você vai saber, então fica aí. Não mude de vídeo. Bora lá. Sexta-feira, 20 horas, e nós mais uma vez aqui, mais um programa do Vida Pura, nos estúdios da Comev em São Paulo, com a galera da Telmídia, que tem aberto as portas aqui há mais de 100 programas já. Glória a Deus por isso. E você tem acompanhado, tem gente, talvez eu tô falando com uma agora, tem gente que maratona os programas aqui do Vida Pura na Telmídia. Tem gente que talvez está chegando hoje, mas seja para você que maratona ou para você que entrou pela primeira vez nessa playlist aqui, que só Deus sabe quando vai acabar, aprenda uma coisa. Deus, o mesmo Deus que começou falando lá no primeiro programa do Vida Pura, é o mesmo Deus que eu creio que vai falar aqui com você através desse programa também. Para quebrar cadeias que estão te impedindo de tomar o passo que você precisa tomar, meu irmão. Mas antes disso, vamos lá, se é para tomar passos decisivos na vida, vamos lá, alguns. Vamos fazer o checklist aqui. Primeiro, se inscrever no canal da Telmídia. Segundo, clicar no joinha. Terceiro, ativar o sino aí para receber sempre notificações dos vídeos que são publicados, como essa estreia aqui agora, para chegar sempre para você. Vamos lá, o próximo passo. Tem mais, hein? Tem mais. A Telmídia é uma bênção. A Telmídia não tem só um canal no YouTube. A Telmídia tem também um streaming próprio. Tá achando que? Fotografa aí com o seu celular. Esse mesmo celular que talvez você até pegou o celular agora, você ia ver pornografia, desistiu e falou, não, pera aí, deixa eu entrar na internet e ver como vencer a pornografia. E você tá vendo esse programa aqui agora, cara, já pensou? Talvez eu tô falando com uma pessoa que tá nessa situação. Fotografa aí o QR Code da Telmídia para que você tenha um conteúdo de qualidade na sua casa que também vai te ajudar no seu processo para renovar a sua mente e sair dessa prisão da pornografia. E se você é um produtor de conteúdo, quer como nós aqui do Vida Pura e outras pessoas que têm sido usadas também no canal da Telmídia, aqui no YouTube, no streaming da Telmídia, mas se você tem o seu próprio canal, por exemplo, no YouTube, e quer ter uma estrutura top para o que você está fazendo, olha o site aqui da Comev, do estúdio da Comev, para que você receba o direcionamento de como usufruir disso. Beleza? Dito todas essas coisas, hoje eu tô aqui com um irmão que vai colocar a cara dele à tapa aqui, no sentido de alguém que realmente morreu para si mesmo, porque Jesus disse, negue-se a si mesmo. Jesus disse que nós temos que ser mortos para nós mesmos. Morto não tem reputação. A reputação dele foi crucificada na cruz com Cristo. E ele vive o que Gálatas 2:20 diz, que é: portanto, agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Quem sabe talvez você não tomou o passo decisivo na sua vida porque você está pegado à prisão da sua reputação. Mas você vai ouvir agora a história de mais um irmão que viveu, tem vivido e vai continuar vivendo junto com a galera do Vida Pura, o processo de renovação da mente, e como isso fez diferença na vida dele. E esse é meu irmão, João Vitor. E aí, João, que bênção ter você aqui, cara. Cara, é aquilo, cara, eu já conheço, né, Sim. parte da sua história, eu já conheço você, a gente já caminha junto já há algum tempo, mas agora a gente tem a possibilidade de falar com outros Joãos que estão por aí, que talvez estão lá, tipo, não, mas eu não vou pedir ajuda, porque se eu pedir ajuda vão saber que eu tô envolvido com isso. E você tá aqui, cara, com mais alguém que... E se você tá aqui, significa que um dia você foi um desse.
Com certeza. Que ficou com esse medo, assim como um dia eu também fiquei, mas tomou atitude. E, bom, a palavra tá contigo, para que todo mundo te conheça. Mais uma figura aí que vai chegar nos programas do Vida Pura aqui na Telmídia. Bora lá, meu irmão. É isso aí. Olá, pessoal. Sou o João Vitor, para aqueles que não me conhecem, né? Eu não sou tão famoso assim. As brincadeiras à Apesar parte. de parecer com um jogador do São Paulo, né? Alguns dizem aí que algum jogador de São Paulo. Depois vocês comparam, procuram. Bom, vamos falar, né, um pouquinho sobre a história, né, da minha caminhada, né, para chegar até aqui, né, por que eu vim parar no Vida Pura, porque eu estou aqui hoje, né, no programa. E, bom, como todo viciado sexual ali, né, tem uma história. Eu posso dizer, assim, que a minha história é um pouco comum no sentido de... comecei no berço evangélico, né? Meus pais, uma família cristã, e a gente congregava, né, na igreja e tudo mais. E eu lembro de ser uma criança, né? Uma criança bem saudável, né? Meus pais brincavam bastante, assim, com a gente. Mas tudo tem um começo e, às vezes, até algumas respostas aí para a nossa vida adulta tá na nossa infância. Uhum. E o meu primeiro contato com a pornografia foi através de uma amizade, né, na infância. E aí, nessa amizade, tinha algumas brincadeiras, né, como toda criança, uma coisa de criança mesmo. Mas algumas brincadeiras eram sexuais, né? Uhum. Até imitando práticas, e aí eu imagino já desde cara que talvez essa criança também ela foi exposta, né, cedo a isso. Só que eu naquela inocência eu não sabia exatamente o que estava sendo feito naquele momento, mas eu me sentia violado, me sentia com vergonha daquilo. Mas claro que para continuar, né, no círculo social, na brincadeira e tudo mais, ia permitindo, né, ia se permitindo. Esse foi o primeiro contato, e de certa forma isso foi trazendo ali uma curiosidade sobre essa parte sexual, né, sobre sexo. E ali eu lembro, né, de alguns detalhes. Depois, um pouco mais crescido, ouvi algumas coisas. Meu pai um pouco depois ali das 10 horas da noite, às vezes ouvindo algum programa, né, de TV, e algumas palavras eram citadas, e aí lembro que eles tentavam colocar eu para dormir cedo, só que eu demorava um pouco para dormir. E aí eu já lembro de uma vez eu perguntando pro meu pai, o que é sexo? Né? E foi quando os meus pais se chocaram, assim, peraí. Que é isso, menino? Que é isso, menino? Por que você tá perguntando isso agora? Minha mãe pediu pro meu pai para não revelar, e o meu pai, não. É melhor que ele conheça aqui em casa, que ele saiba, né, por aqui. E eu, de certa forma, a prática já tinha sido, né, revelada, de certa forma. Eles nem imaginavam isso, né? Então, é importante a gente já citar desde cara, até a gente teve o programa anterior, né, com o Isaac, falando justamente sobre essa questão dos pais, a família, como que a família pode reagir a uma situação como essa. O meu filho está viciado em pornografia, o que eu vou fazer? Eu vou jogar ele agora para Vida Pura para resolver o problema. Mas não. Tudo começa na falta de conhecimento, tudo começa na falta de relacionamento com Deus. E naquele momento os meus pais se chocaram por eu estar curioso com aquilo. E a gente é preso, né, por isso, pela pornografia, muitas vezes nessa curiosidade. E essa curiosidade começou na infância. E aí eu lembro que, bom, passou ali um tempo da minha vida, né, crescendo na igreja, tudo mais. Enquanto a gente está crescendo na igreja, né, tudo é muito puro, tudo muito, né, aquele negócio. E eu lembro então que a gente mudou de igreja, né, passou uma fase. E com os meus 13 para 14 anos, eu lembro de um outro contato mais explícito, que foi quando eu conheci os sites pornográficos, né? Eu não tinha ainda acesso à internet, computador, essas coisas, né? A gente era
A gente estava numa condição financeira não tão abastada assim. Mas eu lembro de amizades. Olha só como que o mundo entra, né? E aí eu lembro de uma amizade até mesmo da igreja. Eu tava na casa desse meu amigo. A gente estava conversando algumas coisas e ele pediu para mim pegar o celular dele, né, para fazer uma pesquisa na internet. Quando eu fui abrir o navegador, eu dei de cara com a página do site pornográfico. E aí foi um choque para mim. Já ouvia muitos dos meus amigos da escola falando sobre essas coisas, mas eu não tinha um contato direto. E era uma amizade da igreja. Exatamente. É uma amizade da igreja. Para ficar bem claro que, assim, está intrínseco dentro das igrejas. E que a gente precisa combater esse mal pela raiz. Né? E a gente estava aqui, né, falando sobre essas coisas e a gente comenta muito sobre, nos dias de hoje, né, como a base, né, já está errada, como, né, eu acho que eu vi o programa também você com o Isaac falando... 2 sextas-feiras atrás a gente falou exatamente isso, cara. Exatamente. Que a gente tem errado na base, né, porque assim, os pais, eles podem, que assistem o programa, tá, beleza, eu já entendi, mas o problema do meu filho tá acontecendo agora, né, e tal. A questão que a gente está tentando ajudar o pai a entender que antes de querer resolver as perguntas sobre sexo do seu filho que ele está vindo, entenda que primeiro, se ele está vindo com perguntas sobre sexo, muito provavelmente é porque ele já teve alguma exposição. Isso. A criança não vai perguntar de um negócio que surgiu na cabeça dela sem exposição nenhuma. Algum tipo de exposição ela já teve. E aí, antes de querer ajudar os seus filhos nessa situação, você precisa entender que não adianta só respostas técnicas. Você precisa ir com o evangelho para curar essa situação no seu filho. Então, você precisa transbordar sobre a vida dele um Cristo que você conhece. Porque senão, beleza, você vai até poder ajudar seu filho a superar as questões dele sexuais. Só que, lembra a história, por exemplo, do paralítico, João, que desceu lá na frente de Jesus, os amigos descendo ele pelo telhado? Imagine se Jesus... Jesus disse para aquele paralítico primeiro, olha, eu perdoo os seus pecados. E depois ele disse... né, levanta e anda. Imagine se Jesus cura a paralisia dele, manda ele para casa. Resolveu o problema dele, que era o problema daquela hora. Era um problema daquele momento. De fato, era um problema daquele momento. Só que Jesus, ele foi na raiz. Porque senão, imagina que aquele paralítico passa a andar, dança até o moonwalk do Michael Jackson, entendeu? Mas morre sem conhecer Jesus, morre sem salvação, morre sem se converter. Ele seria um ex-paralítico no inferno. Nós não queremos simplesmente pessoas que superam um problema na pornografia. Vida Pura não está para isso. Essa não é a pretensão da Vida Pura. Nós não queremos ex-pornógrafos no inferno. Nós queremos vidas restauradas, que conheçam a Jesus e por justamente viverem para Jesus, viram para a pornografia e dizem, não preciso disso porque eu já tenho tudo que eu tenho. Já tenho tudo que eu preciso, que é Jesus. É isso que a gente está tentando falar já alguns programas e a gente fez questão que você estivesse aqui porque a sua vida conta isso. Sim. Bom, e continuando desse ponto, foi quando eu cheguei, e aí com certeza, né, teve o contato com site pornográfico e tudo mais, aí eu fazia questão às vezes de, sei lá, cara, agora eu vou... procurar numa lan house, alguma coisa, né, para poder olhar e encontrar, né, realmente aquilo que vai satisfazer a minha curiosidade, né? E aí foi quando começou esse contato direto, assim, frequente, né? Porque aí, cara, você alimenta todos os dias, né? Você vai ver pornografia, sim, vai dar um jeito, vai dar um jeito de esconder, de maquinar. Você vai ver pornografia, você vai se masturbar. E foi isso durante alguns anos, né? E até chegar o momento... vou chegar a ponto de abrir até um pouco mais... cara, já, assim, cheguei a me batizar porque achei que se eu me batizasse ia curar, e se ia parar de acontecer, que eu ia parar de pecar contra Deus. É uma vida girando em torno da pornografia. Exatamente, né? E a minha vida girava em torno disso, exatamente. E foi quando
depois de muito tempo, né, preso, e participava de ministério de louvor da igreja e tudo mais. Pedi ajuda para os pastores até, mas assim, eles realmente no pouco conhecimento assim que eles tinham, tentaram me ajudar, aconselhar e tudo mais, porém não conseguiram ser efetivos no acompanhamento, né? E aí até chegaram e falaram, né, para mim, chegaram a falar assim: João, a gente sabe que tem muitos, né, que estão ali na igreja que tem esse problema, mas você foi o único que chegou para expor. Uhum. E aí, como ajudar, né? Como primeiro ponto, né? Se a gente não confessa os nossos pecados, se a gente não sai ali realmente daquele altar, né, de idolatria, porque tem que estar no nível elevado aqui de orgulho, né? Se eu não desço desse altar, eu não tenho como realmente receber ajuda, né? Eu não tenho como me sujeitar a Deus, eu não tenho como realmente reconhecer, né, que eu tenho sido Deus da minha vida, né? E aí, então eu falei, cara, e aí numa noite, né, vendo pornografia com celular e tudo mais, Nossa. Eu falei, cara, não é possível. Tem que ter alguma coisa, tem que ter algum ministério, tem que ter alguma vertente da igreja que trata isso. Não é possível, alguém já passou por isso, não sou só eu. Uhum. E aí foi quando, pesquisando, eu encontrei o vídeo da Mônica, né, no Vida Pura. E aí foi quando eu falei, cara, encontrei o Vida Pura, vou atrás. Ainda demorou um pouco para mim chegar, mas acho que foi o ponto, né? Foi quando o pastor Felipe foi fazer uma palestra na igreja da minha namorada, né? Agora minha esposa, na época era minha namorada. E aí eu falei, eu vou para esse... Era um retiro, né? Eu vou para esse retiro só por causa da Vida Pura. Eu fui pro retiro, e aí cheguei no pastor Felipe, acho que talvez eu fui um dos que fez bastante perguntas, né, na palestra. E falei pro pastor Felipe depois da palestra, eu vou estar lá, na base. Ele falou, você não vai. E aí ele conta até hoje, né, que ele fala assim, cara, eu olho pra você e falo, meu, não é possível, esse cara não vai estar lá. E eu realmente estava, claro, pelo Espírito Santo, né? Pela força do Espírito Santo em Deus. A psicologia reversa, né? Eu duvido que você vai. É isso aí. Justamente para que você... quer água. Você vai. E eu dou graças a Deus, assim, pela vida desses caras. Realmente pelo Ministério Vida Pura. Porque eu não tô aqui para contar um testemunho, né? Estou aqui realmente para contar... um testemunho, uma história de restauração de Deus, um Deus que transforma, um Deus que cura, né, que liberta, e só que precisa descer do salto, precisa realmente reconhecer que você não consegue sozinho, não pode, por muitas vezes eu tentei lutar sozinho, mas quando eu pude confessar isso, pude realmente buscar, encontrar o conhecimento de Deus, né, pude realmente reconhecer que eu não conhecia nada sobre Deus, sobre o Evangelho. Foi que eu encontrei Vida Pura. A Vida Pura trouxe essa luz, né? E hoje nós caminhamos, né, nessa luz e com os exercícios, né, Amém. Os exercícios neurológicos. Isso. Bom, talvez... tem pessoas, João, que estão assistindo aqui o programa e elas podem estar se perguntando, né? Mas eu não sou de São Paulo, que é onde tudo isso aconteceu, da história de João. Da história de João é ótima, a história do João. Parece que ele está falando do João da Bíblia. Sim. A história do João. Não estou em São Paulo. Como é que então eu vivo isso? Bom, meu irmão, minha irmã, você pode viver isso. Sabe por quê? O que o João está contando é uma parte da história do Vida Pura quando nós tínhamos ainda esse trabalho mais presencial, né? Atendíamos poucas pessoas, o ministério ainda estava crescendo. Hoje em dia, para a glória de Deus, Deus tem nos dado a possibilidade de alcançar pessoas até em outros países, justamente através do quê? Através da mesma internet que você está nos vendo agora. Isso mesmo. Imagina que você está vendo, eu estou aqui conversando, né, com você, eu não sei seu nome, não sei quem é você.
Por quê? Porque eu tô falando com uma câmera aqui na estrutura da Telmedia, aqui no estúdio da Comev, e não sei a pessoa que vai assistir. Então eu não conheço você. Mas imagine você poder conversar com a gente também por uma câmera do seu computador na cidade onde você tá, e de fato eu saber com quem eu tô falando e conversar assim, ó, interagir com você numa reunião, de edificação mútua com outros irmãos, vivendo o mesmo processo e um edificando o outro, não ouvindo só o testemunho, por exemplo, do João, mas ouvindo diversos outros testemunhos, diversos outros relatos, sendo encorajado a confessar pecados e ouvir já ali, ó, de bate-pronto, um conselho já direto para o seu contexto, né? Tendo exercícios que vão tratar não só você que estava aí, não, mas eu quero as respostas técnicas e tudo mais. Você vai ter suas respostas técnicas, porque nós não tratamos só a parte espiritual do problema. A gente entende que é um problema de dois lados de uma única moeda. Qual moeda é essa? O real problema é de não conhecer Deus. Aí a gente entende que teve efeitos neurológicos isso, a exposição na pornografia, né? A hipofrontalidade, dissonância cognitiva e tantos outros, reflexos condicionados, isso precisa ser tratado. Mas entenda, esse não é o maior problema que você tem. O maior problema ainda é o caráter de Deus que está sendo destruído em você. E isso também é desenvolvido, por isso que nós temos exercícios neurológicos baseados na Bíblia. A partir das Escrituras, nós vamos trabalhando as partes neurais suas para que elas se desenvolvam, se desatrofiem, se é que existe essa palavra, se não existe, inventei agora, se desatrofiem para que a sua mente funcione da maneira correta, para que você viva a vida abundante que Deus te deu, se parecendo com Cristo, abrindo mão de tudo aquilo que te trava, inclusive o seu medo de perder sua reputação. O que o João está fazendo aqui agora é contar um testemunho. Mas muitas vezes ele teve medo também, assim como eu tive, de abrir o jogo, de mandar a real. E imagina agora você ter um ambiente onde você vai poder, de maneira tranquila, em sigilo total, mandar a real, abrir o jogo, ser tratado, para que um dia você se torne nas mãos de Deus um testemunho vivo do que Deus é capaz de fazer. Como você está vendo aqui, mais um testemunho vivo do que Deus é capaz de fazer. Você viu na semana passada o Isaac, mais um testemunho vivo do que Deus é capaz de fazer. Para a glória de Deus, você está vendo eu aqui, mais um testemunho vivo do que Deus é capaz de fazer. Sabe por quê? Porque esse processo não é sobre a vida pura. Assim como não é sobre você. Esse processo é sobre Cristo. Se você quer viver isso, viver essa mesma realidade do João, mesma realidade que eu tenho vivido e muitos dos nossos irmãos que já passaram por aqui têm vivido, manda um direct lá para @Ministério Vida Pura. Tem o seu arroba aí, João? joãovs.mendonca. joãovs.mendonca. @PR Felipe Bentley, que é o do pastor Felipe Bentley também. Tenha o Vida Pura também nas suas plataformas de podcast. Abençoe a sua casa com o streaming da Telmedia, como eu falei no começo. O QR Code está aqui na tela de novo. Na descrição do vídeo também tem o passo a passo para você ter isso. Glorifique a Deus por meio do que você se alimenta e glorifique a Deus para que você seja também um testemunho vivo nas mãos dele. Amém? João, quer passar mais algum recado? Falar mais alguma coisa? Quer passar um recado para um João que está aí no calabouço da vida? E aí você passa o recado, eu vou dar tchau e é isso. Cara, eu posso dizer assim que durante muito tempo eu, assim como o Davi falou, busquei assim nesse meio manter a reputação, manter realmente, pensar no que as pessoas pensariam de mim se eu falasse um pouco falasse essa história e tudo mais. Cara, mas assim, vamos lá, você pode continuar com essa reputação e tá caminhando pro inferno. E a gente precisa se desarmar, a gente precisa realmente deixar para trás aquilo que nos prende. E se a sua reputação nesse momento está sendo realmente um laço, está sendo realmente uma amarra, você precisa quebrar isso, cara. Para que realmente Jesus possa ser visto em você, entendeu? Não é sobre você, é sobre Cristo. E é para isso que a gente está aqui. Valeu, João. Tamo junto. Bom, que um dia você também possa dizer com a gente que nós somos o Vida Pura, não desistimos da santidade. Forte abraço, até sexta-feira que vem.